Hellboy está chegando com uma nova história com um ar ainda mais sombrio. Mas vocês sabiam que já existem 3 filmes desse anti-herói forte para diabo? Por isso, hoje eu vou contar a história desses 3 primeiros filmes desse personagem criado pelo Mike Mignola e que foi um dos carros-chefes da editora Dark Horse. Vamos embarcar nessa jornada de aventura e fantasia do universo do Diabão. Mas antes, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, que dá muito trabalho fazer esse tipo de conteúdo, então espero que vocês gostem e deixem o like, se inscrevam para não perder outro conteúdo maravilhoso. Comentem aí qual é o filme do Hellboy que vocês mais gostam e o que você mais odeia. Eu vou falar a história deles e aí no final vocês podem comentar ou comentar agora se você já assistiu os 3 filmes, né? Sem mais enrolações então, vamos ao que interessa, vamos falar de Hellboy, dos 3 Hellboys na verdade, né? Hellboy teve seu primeiro filme lançado em 2004 e conta com a direção do Guillermo del Toro, ele que já havia dirigido Blade 2 anos anteriormente, então ele já estava familiarizado com essas histórias de anti-herói, né? O filme começa com os Estados Unidos chegando em um local onde está tendo um ritual nazista, na qual o Rasputin quer abrir um portal para liberar os 7 deuses do caos. O professor diz que eles devem destruir o portal e ele mesmo o faz quando joga uma granada nele. No meio dessa luta, a loira foge, o Rasputin é sugado para o portal e o Máscara de Gás é empalado, porém, depois ele some misteriosamente. Começam então a procurar para ver se algo saiu daquele portal e eles, de fato, encontram um bebê com uma mão vermelha gigante e ele todo é vermelho e tem chifres. O professor dá um chocolate para ele e aquele pelotão o apelida de Hellboy. No futuro, vemos que o professor está com alguma doença muito séria, provavelmente é câncer, e os Estados Unidos escondem a presença do Hellboy e também do Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal, na sigla é PBDP, e eu só consegui falar porque eu tava lendo, né? Mais uma excursão num lugar bem gelado e dessa vez nós descobrimos que é a loira e o Máscara de Gás trazendo o vilão Rasputin de volta à vida. Um novo agente chega no departamento de defesa paranormal e conhece Blue, que é o Abraham Sapien, um bípede que é meio homem, meio peixe, e que é aquele ser de a forma da água. A gente vê que o Del Toro aí tá reutilizando alguns seres fantásticos, né? Mas tudo bem, ele tem crédito aí, então ele pode fazer isso, porque, né, é muito bom. A Forma da Água também é um filme que eu gosto bastante. Bom, esse personagem que vai ser chamado de Abe, ele tem um lóbulo frontal único e consegue adivinhar coisas, como se tivesse lendo a mente das pessoas. E de fato, em alguns momentos parece que ele tá realmente lendo as mentes, e ele consegue, através do tato, sentir algumas emoções das pessoas e também consegue ler elas através disso, né? Ele conhece também o Hellboy, que mesmo depois de 60 anos ainda é um jovem adolescente, pois ele envelhece de forma completamente diferente dos humanos. Então nós temos a primeira missão do nosso anti-herói. Ele e o Blue são chamados em um museu no qual uma entidade maligna está tacando o terror. Porém, quem entra dentro da sala é apenas o Hellboy e ele derrota o monstrão facilmente, mas o Abe diz que aquele monstro é Samael, um demônio bem demoníaco que renasce e dá uma surra em Hellboy. Ele acaba caindo de uma janela também e se reencontra com o Rasputin, que diz ser o único que sabe o verdadeiro nome do demonião e também que sabe o seu destino final. E destino final parece muito que eu tô falando de premonição, né? Que o nome em inglês é Final Destination, né? Enfim, o Myers vem o ajudar, mas o monstro foge. O vermelhão começa a correr atrás dele. Ele passa pelos civis e acaba salvando o Myers de um atropelamento. Ele enfim chega onde está o monstrengo, que é no metrô. Eles começam ali uma meia perseguição, uma meia luta, até que finaliza com o Hellboy torrando o bicho, porque ele coloca a mão ali nos trilhos elétricos e aí ele taca fogo no bicho, né? De volta ao museu, o Abe toca numa espada caída e consegue ver o que de fato aconteceu. Ele mostra para o doutor que os vilões
voltaram e summonaram o Samael. O Abe também descobre que o professor está doente. Hellboy, então, que é um homem apaixonadíssimo, decide ir atrás da garota em chamas, que na verdade é a Liz, mas eu gosto de chamar ela de garota em chamas porque esse é o poder dela. Ela diz que não gosta daquele local onde ela está, daquele sanatório, mas lá é o único lugar onde ela consegue ficar de boa e consegue ter tempo para controlar os seus poderes. A cavalaria chega então e leva o nosso protagonista embora, e Abe começa a cuidar dos seus ferimentos. O doutor manda que vão verificar o metrô, porque o Samael deve ter colocado ovos de tinhosos. No sanatório vemos o Rasputin pedindo para que Liz se lembre da sua infância, e ela começa a tacar fogo em tudo, se lembrando do bullying que ela sofria quando era jovem. O agente diz que pode trazer a garota de volta, e o Hellboy fica muito pistola com ele. O Myers tenta entregar o cargo, mas o velho diz que ele está morrendo e precisam dele. Então o Myers decide finalmente fazer alguma coisa, porque até agora nesse filme ele não fez nada. Ele decide finalmente fazer alguma coisa e ir até o sanatório trazer a Liz de volta. Vermelho e Azul vão atrás dos ovos e encontram eles no esgoto. O Hellboy encontra o Máscara de Gás ali em determinado momento e decide ir atrás dele, porque como a gente disse, ele é um adolescente ainda, ele não mede muitas consequências das suas ações. O Azul, que estava dentro da água procurando pelos ovos, acaba perdendo a proteção que o Hellboy deu para ele, e o Diabão começa a vir atrás dele, porque o Samael é maluco. Ele consegue nadar, andar na terra, só faltava voar. Aí acabou o mundo, né, também. Ele consegue se esconder em um lugar estreito e o perigo passa, pelo menos por enquanto. O Hellboy, ele tinha ido atrás do Máscara de Gás e se deparou com um dos Samaels. A luta deles começa e eles acabam chegando num metrô, e essa luta acaba com o Hellboy matando esse Samael e salvando filhotes de gato, que é muito fofo, né? Que isso é uma parada bem interessante sobre o Hellboy, é que ele é apaixonado por gatos. Então ele é uma pessoa que gosta mais de gato do que de cachorro ali, pelo menos é o que dá a entender. Mas ele deve gostar de cachorro também, porque ele é um só do bem. O Azul consegue sair da água, mas vários Samaels saem juntos, e o Clay acaba sendo morto pelo Máscara de Gás, que também perece, porque o Clay dá vários tiros na barriga dele e sai areia da barriga dele, né? O Calvo do governo está pistola com o Hellboy e o xinga de monstro. No momento em que a Liz volta, o Hellboy destrói a janela com o Calvo, ficando em choque. O Vermelhão tenta escrever algo romântico para a Liz, porém ela diz que ela vai ter um date com o Myers. Esse Myers é safado, fura olho do caramba, hein, mano? O Hellboy fica pistola com isso e decide seguir eles, porque como eu disse, ele é um adolescente, então às vezes os atos dele parecem ser bem juvenil, porque de fato ele é um juvenil ainda. O professor está estudando o corpo do Máscara de Gás. Vemos que já não existe sangue no corpo dele. Do outro lado, o Hellboy e uma criança ficam vendo o encontro de Liz e Myers. Quando o agente decide passar o braço ao redor da garota, o Hellboy joga uma pedra nele. O professor é atacado tanto pelo Rasputin quanto pelo Máscara de Gás, que foi ressuscitado. O vilão mostra o futuro em que Hellboy abrirá o portal e ajudará a destruir a Terra de uma vez por todas. Ele diz que vai armar uma arapuca em Moscou para o Hellboy e que o professor vai ser a última pista. Hellboy fica pistola, fica maluco, fica com sangue nos olhos porque mataram o professor. Ele e os outros decidem então fazer uma missão até Moscou e matar os Samaels ou qualquer outro vilão. Mas antes temos um momento muito romântico, um momento muito fofo entre o Vermelhão e a Liz, no qual ele diz que jamais a abandonará. Em Moscou eles chegam em um cemitério e o Calvão de Cria quer comandar a missão. Porém, o Hellboy toma as rédeas, acorda um morto-vivo que o indica o caminho. Eles entram em uma catacumba, mas acabam sendo isolados por uma armadilha. O Vermelhão, o Calvão e um figurante vão parar em uma ponte, na qual o Calvão fica dando ordens para que eles voltem, até que o figurante e o morto-vivo são jogados da ponte pelo aquele brinquedo do Bark Viking. Esse martelo aí que parece aí, ó, que aparece, ele parece muito o brinquedo do Bark Viking, que era um brinquedo ali que eu tinha muito cagaço. A porta está se fechando, mas o Vermelhão joga o Calvo por ela. E no último segundo, ele também consegue passar puxando o seu rabo antes que ele fosse esmagado. Eles vão andando e acabam encontrando mais uma vez o chato do Máscara de Gás. Eles começam uma briga ali no qual o Hellboy tá ganhando facilmente,
porém esse cara é malaco e aciona uma armadilha. O Vermelhão fica por um triz, mas finalmente o Calvão decide ajudar. Ele distrai o monstrengo enquanto o Hellboy o laça e o joga para dentro daquele fosso. Liz e Myers encontram vários Samaels, então Hellboy quebra o chão e chega com uma morte alada. Mas são muitos e ele começa a perecer, então Liz pede que Myers bata nela. Ele o faz, então ela vira a mulher em chamas e começa a queimar tudo. Porém, eles acabam sendo capturados pelo Rasputin e pela loira. Eles dizem que a mão direita dele é a chave e que ele deve abrir o portal, senão eles vão matar a Liz. Ele se recusa e Rasputin manda a alma dela para o outro lado e diz que ele deve dizer o seu verdadeiro nome, Anung Rama, e abrir assim o portal. Pela Liz, ele o faz, porém o Myers consegue se soltar, joga o crucifixo para ele e diz que ele deve se lembrar de quem de fato ele é. Então ele quebra os seus chifres e mata o Rasputin. Consequentemente, ele acaba fechando o portal. Porém, de dentro do Rasputin sai um monstrengo cheio de tentáculos, que o mata juntamente com a loira. Hellboy e Myers decidem então pegar a Liz e dar a fuga. Porém, o Hellboy ele precisa voltar para enfrentar o bichão. E ele, de fato, consegue enfrentá-lo e matá-lo, entrando dentro dele e acionando várias granadas. E o motivo do Hellboy não ter morrido, ninguém sabe ao certo, porque ele tá dentro do bicho, ele aciona as granadas, explode tudo, o bicho morre. O Hellboy não morreu? Será que é porque ele é o Hellboy? Talvez seja porque ele é o filho do diabo, né? Então o cara é pica, né? Myers diz que a Liz não tem pulso, porém o Vermelhão fala uma coisa ali no ouvido dela que a faz acordar. Ela pergunta o que ele disse, pois ela conseguiu ouvir a voz dele do outro lado. Ele disse que iria até o outro lado buscar ela e que eles iriam se arrepender disso. Então eles se beijam, ela pega fogo e o Myers, esse personagem inútil, fica de vela. Literalmente ali porque ela tá pegando fogo, né? E assim termina o primeiro filme, que custou 66 milhões de dólares e arrecadou 99,8 milhões em bilheteria. Então teve um lucro ali de 33 milhões, quase 34 milhões. Mas sem mais enrolações, vamos falar sobre o próximo filme dessa franquia. Mas antes, peço que deixe o like nesse vídeo. Se gostaram até aqui, também se inscreve no canal aí para não perder nenhum conteúdo. E comentem aí o que vocês acharam da história desse primeiro filme. Sem mais enrolações, então, vamos para o próximo filme. O segundo filme é de 2004 e também é dirigido pelo Guillermo del Toro. Um fato interessante é que entre um filme e outro, mais precisamente em 2002, ele trouxe ao mundo O Labirinto do Fauno, um de seus filmes que mais ficou famoso. Vamos então conhecer a história de Hellboy 2, O Exército Dourado. O filme começa em 1955 com o Hellboy pedindo uma história de ninar a seu pai. Ele então conta a história do Exército Dourado, criado por um Goblin ferreiro após os elfos e outras espécies serem subjugadas pelos homens. O rei elfo Balon usava uma coroa que o fazia controlar esse exército de seres que não tinham sentimentos e nem remorso. Porém, após ver a chacina contra os homens, ele decide parar com tudo e quebra a coroa em 3 partes. Mas o seu filho, o príncipe Nuada, não concorda com isso. No futuro nós vemos um elfo treinando, nós ainda não sabemos quem ele é, mas é só a gente juntar um mais um que a gente já descobre, né? Ele invade um leilão para pegar uma parte da coroa de volta e depois solta uma força maligna. O Calvão de Cria chega na sede da organização para falar com o Abe sobre como o Hellboy está chapando na linguiça e está se mostrando ao mundo. Neste momento, a Liz explode uma parede jogando o Hellboy para longe, o que nos mostra que eles estão tendo problemas de convivência. Mas a DR é interrompida porque um alarme toca e eles precisam ir urgentemente para Manhattan, que era onde estava tendo aquele leilão. Eles todos vão socorrer a cidade e o Calvão pede para que o Hellboy permaneça na moita e oferece charutos cubanos em troca desse favor. Chegando nesse local, eles descobrem alguns seres chamado Fada do Dente, que foi aquilo que o príncipe soltou. Esses são seres que comem pele, comem osso, comem dente, tripas, tudo que o ser humano possui. Eles começam a lutar contra esses seres, só que eles são muitos e são muito pequenos. Então o Abe se tranca dentro de um cofre e
a Liz explode tudo, ela taca fogo em tudo, o que faz com que o Hellboy saia pela janela se mostrando ao mundo. Então tudo ali que o calvo de cria pediu, ele já jogou por água abaixo, né? Todos olham e começam a tirar fotos deles. Então nós vemos que o Hellboy gostou disso, ele queria esse holofote, ele queria ser reconhecido pelas pessoas. E mais uma coisa, a suspeita de Abe para com Liz estava certa. Ela está de fato grávida do Hellboy. E naturalmente ela fica meio insegura ali, porque o vermelhão ele é completamente idiota e ela fica com medo dele não ser um bom pai, né? O príncipe chega ao local onde está seu pai e sua irmã Nuala e ele pede os outros pedaços da coroa, porém o seu pai recusa. Eles começam então ali uma porradaria franca e no final das contas ele mata seu pai e pega o pedaço da coroa que estava com ele, mas o terceiro e último pedaço fugiu junto com a princesa. Um detalhe a se notar aqui é que os irmãos eles são interligados, então quando um se machuca, o outro também se machuca. Quando um sente alguma coisa, o outro percebe que ele está sentindo e tudo mais. Por conta de ser um bocó, o Washington manda um alemão para ir cuidar do Hellboy e integrar a equipe como líder dela. O nome dele é Kraus e ele é um ser diferente, parecendo bastante aquele estilo de Big Daddy do BioShock, tá ligado? Que é um jogo ali que eu não joguei porque eu sou cagão, mas eu jogaria o Infinity porque ele não tem tantos elementos de terror assim, que é um jogo bem legal. Ele consegue reanimar uma fada do dente e descobre o ponto onde eles devem ir para conseguir maiores informações, a ponte do Brooklyn. Lá eles usam um óculos para encontrar os monstros disfarçados e encontram uma senhora monstra. Ela os conduz até o mercado dos Trolls após ser ameaçada por um canário, porque Trolls tem medo de canário, aparentemente, né? Ou esse tipo de monstro aí, não sei. Ela não abre a porta, mas o cabeça de vento consegue abrir usando a sua fumaça, que é o seu poder. Lá dentro, Abe encontra a princesa e começa a seguir ela, enquanto o Hellboy e o Kraus vão pedindo informação para os outros seres fantásticos. Até que um monstrengo conta sobre o príncipe e também sobre a guerra iminente contra os humanos. Abe se encontra com a princesa e ela toca na sua mão para entender a real intenção dele. E aí nesse momento aí, eles dois criam uma conexão, eles começam a entender um pouco sobre os sentimentos um do outro ali, meio que dá um crush ali nos dois, né? Eles decidem se ajudar e nesse momento o capanga do príncipe chega e começa uma porradaria entre todos eles. Até que o Hellboy consegue matar o bichão, porém o príncipe aparece e solta um João e pé de feijão na água, que se transforma em um deus da floresta gigantesco e muito bonito também, diga-se de passagem, né? O Hellboy salva um bebê ali no meio dos carros e o Kraus fica pedindo para que ele atire na cabeça desse ser. O príncipe aparece e diz que aquele deus da floresta é o último da sua espécie, se ele o matar, a espécie irá embora para sempre. Hellboy fica balançado, mas decide matar o bichão assim mesmo. A população começa a chamar ele de monstro. A mulher pega o seu bebê do seu colo e começa a xingá-lo. Liz diz que ele só estava lá para ajudar os seres humanos, para ajudar os homens. Porém, nada disso adianta e taca uma pedra nele. Ela fica pistola e começa a pegar fogo, mas ele diz para ela manter a calma. E na casa deles, ela pede um tempo para ele, porque ele precisa se decidir se só ela basta, se apenas ela gostar dele basta, ou se ele quer que todo mundo goste dele. Abe troca uma ideia com a princesa, que diz que o príncipe já sabe onde eles estão e que virá atrás dela. Após ela sair, ele e Hellboy ficam enchendo a cara escutando músicas românticas. Nesse momento, o príncipe aparece, a princesa tenta jogar o cilindro e o mapa no fogo para esconder dele, mas ele diz que o mapa de nada importa, então ele pega esse cilindro, coloca em cima ali de uma espécie de papiro, uma espécie de papel e rola esse cilindro, revelando assim o mapa. A princesa havia escondido a última parte da coroa e o príncipe tenta a encontrar, porém nesse meio tempo o Hellboy e o Abe chegam. O Sapien diz que o Hellboy não pode ferir o príncipe, porque assim ele irá ferir a princesa também. Então ele toma um pau, o Hellboy toma um pau até que no final uma lança se finca em seu coração. O príncipe foge com a Nuala e tentam remover a ponta da lança, mas se o fizerem vão matar o vermelhão para sempre. Então eles decidem ir atrás do príncipe. Abe acha a última parte da coroa, mas mantém em segredo, ele não entrega para o calvão de cria. O Kraus tenta impedir a Liz de ir atrás do príncipe, mas ele mesmo decide ir com eles após ela dizer que ele já perdeu a humanidade dele para sempre, o
que o faz se lembrar da sua esposa, que ele já havia perdido. Eles vão para a Irlanda e lá encontram um ser que sabe a localização do príncipe, mas diz que só irá dizer se eles derem algo em troca. Ele quer a ponta da lança que está no peito do nosso vermelhão. Liz diz que se tirar a ponta, o Hellboy irá morrer. Então ele diz que vai chamar alguém que consegue remover essa ponta de lança sem matar o nosso anti-herói. Então ele acorda um gigante de pedra, que parece um golem, não sei se é um golem, mas é um gigante de pedra no final das contas, né? Que serve mais ou menos como um portal, e lá dentro o Goblin leva eles até um ser encapuzado que sabe o verdadeiro nome do Hellboy. Esse ser se revela como a morte de Hellboy, que diz que pode o salvar, se Liz assim desejar. Porém, ele diz que o vermelhão vai destruir o mundo em breve e que ela vai ser a pessoa que mais vai sofrer com isso. Se ela o deixar morrer agora, nada disso irá acontecer. Ela pede que mesmo assim retire a ponta da lança do peito dele, e a morte o faz, deixando assim para o Goblin. Ele os leva até o local onde o príncipe está, e lá ele pede a última parte da coroa, e Abe decide entregar para que ele não machuque a princesa, porque o Abe está completamente apaixonado. Ele acorda o exército e começa uma luta que mostra que esses seres talvez não sejam tão invencíveis assim, pois eles vão sendo destruídos pelo Hellboy e também pelo cabeça de vento do Kraus. Só que aí chega o pulo do gato. Eles se reconstroem porque eles são invencíveis sim no final da conta, né? Então o Hellboy se lembra da história que o seu pai contou quando ele era criança, que você poderia desafiar a pessoa que porta a coroa para ver quem realmente é digno. Então ele faz isso e o príncipe dos elfos tem que aceitar, porque o Hellboy também é filho de um ser da realeza. Afinal de contas, ele é filho de um anjo caído, né? Porque como a gente sabe, o Hellboy é filho do Lúcifer, né? E não o Lúcifer da série ali, que é maravilhoso. Eles começam a lutar e o Hellboy vai perdendo, até que ele arma uma arapuca para ele. Ele chega por trás ali no sapatinho, dá uma surra no príncipe e rouba a coroa. E agora ele controla o exército dourado. E assim, o Hellboy ele ia finalizar por aí, só que o príncipe é malaco e ele tenta apunhalar o Hellboy por trás. Porém, a princesa Nuala fura o próprio coração dela, fazendo o príncipe ter o mesmo ferimento, porque como eu disse anteriormente, quando um se fere, o outro se fere igualzinho. O príncipe em seu leito de morte diz para o Hellboy que os humanos vão odiá-lo e caçá-lo, e assim começará mais uma guerra entre as raças, e que tudo isso poderia ter sido impedido. Mas o Hellboy não dá a mínima. Abe fica muito triste pela princesa ter morrido e no final o Calvão está na Irlanda tentando encontrar os membros da sua organização, que saem do Golem e se demitem. Liz e Vermelhão decidem ir para o campo, plantar ali, ficar bem zen, bem tranquilão, quando ela revela que são na verdade 2 bebês. O segundo e último filme dirigido pelo Del Toro custou 85 milhões de dólares para ser feito e arrecadou 168,3 milhões de dólares, tendo dessa vez um lucro bem considerável. Teria sim um terceiro filme para enfim fechar essa trilogia. Inclusive em 2017 ele fez uma pesquisa dizendo que se tivesse 100 mil votos iria falar com todos para uma finalização da sequência. A pesquisa chegou de fato a 100 mil aprovações. Ele conseguiu convencer o Ron Perlman, que é o intérprete de Hellboy, a voltar para o papel, e também convenceu o Mike Mignola, mas quando chegou nos produtores do filme, ele recebeu um balde de água fria. Então assim se encerrou a participação do Del Toro nessa franquia de filmes. Porém, 2 anos depois, em 2019, tivemos um Hellboy totalmente novo e também de cara nova. Lançado em 2019, dirigido por Neil Marshall, que dirigiu alguns episódios de série como Constantine, Hannibal e até mesmo Game of Thrones. Tendo como roteirista o Andrew Cosby, que é o criador da série chamada Eureka, que é uma série que eu nunca tinha visto na minha vida. Esse novo filme veio como um reboot, tentando trazer ainda mais elementos fantásticos para essa história e também nos apresentando um Hellboy totalmente novo, o David Harbour de Stranger Things. Dessa vez começamos na Idade Média,
durante uma guerra entre os humanos e seres fantásticos, a qual Nimue, a bruxa, é a líder dos seres fantásticos. Arthur e seu mago Merlin tentam fazer um acordo com ela, mas na verdade era tudo uma emboscada, então eles o matam, esquartejam ela e espalham os pedaços dela pelo mundo. Voltamos então para o presente. O Hellboy vai para o México tentar trazer de volta um companheiro desaparecido após investigar um ninho de vampiros. Chegando lá, ele descobre que ele se tornou um lutador de luta livre e mais, ele se tornou também um vampirão, e não é o vampiro tipo Edward do Crepúsculo, né? Eles começam então ali uma brigação, uma luta intensa, e no final o Hellboy mata ele, e o homem diz como suas últimas palavras que o final está próximo. Hellboy fica devastado e por isso ele vai para o bar encher a cara, mas seu pai manda a cavalaria ir atrás dele para trazê-lo de volta. Paralelo a isso, nós vemos dois seres fantásticos trocando uma ideia, uma que parece uma bruxa dá as coordenadas da onde estão os pedaços de Nimue para o outro. Hellboy é chamado para uma missão na Inglaterra. Ele vai ajudar uma antiga ordem que caça os gigantes da Inglaterra, chamada Clube dos Osíris. Só que nesse meio tempo, o Javali, que era um daqueles dois seres fantásticos que estava trocando uma ideia, invade um monastério e consegue recuperar a cabeça de Nimue, usando a língua de um monge ali, porque precisa ter a língua de uma pessoa santa ali para conseguir abrir a caixa, né? Chegando na Inglaterra, o Hellboy se depara com algumas fotos que mostram que esses caras são praticamente imortais, ao menos no tempo. Então uma bruxa surge, a bruxa daquela ordem surge e diz que é por eles terem uma missão e eles não poderem morrer até cumprir essa missão, essa ordem que eles têm, né? Ela aproveita também para contar a história de como o pai dele o achou, e é a mesma história daquele primeiro filme do Del Toro, né? Então é uma ilha isolada, nazistas invocando o diabão ali, só que aqui nós temos um plus, um caçador de nazis chamado Lagosta, que ajudam eles a derrotarem esses malucos. Mas isso é irrelevante na história porque eles só aparecem nesse momento mesmo, eles não aparecem em outro momento. Na hora em que o Hellboy sai daquele portal, o pai dele assume o comando e adota aquela criança. Eles então se preparam para uma caçada com lanças que dão choque e o escambau, porém era tudo uma emboscada para o nosso protagonista, que toma logo uma lançada na trairagem pelas costas. Ele consegue enfrentar todos, mas está muito ferido, porém quando está prestes a morrer, algo chega e o salva. Vemos então que o Javali está conseguindo recuperar todas as partes de Nimue, falta apenas o braço direito. Ele diz que quer se tornar completo novamente e ela diz que o fará quando ele atingir as últimas missões. Ela reclama também de como a humanidade se tornou um lixo e ela faz isso ao assistir reality shows. Ela tá assistindo ali um Big Brother e fala, pô, a humanidade foi pro saco mesmo, né? Voltamos para o Vermelhão e vemos que o que o salvou foram os gigantes, porém eles mesmos começam a brigar com ele, que com muito esforço consegue derrotar os três, jogando uma árvore no olho de um, passando a lambida de outro e etc, etc, etc. Uma van chega para buscá-lo e ele desmaia. Quando acorda, ele se depara com uma garota chamada Alice, uma antiga criança a qual o Hellboy era amigo de seus pais. Ela diz que os espíritos pedem que ela o mate enquanto ainda tem tempo, mas ela não o faz. Nesse momento o pai dele chega com diversos agentes, inclusive um que ele quer apresentar ao Hellboy. O Hellboy o chama de Scarface, que é um agente do M11, porém o nome dele na verdade é Daimyo. Eles não se dão bem, mas têm que ir em uma missão juntos para recuperar a última parte de Nimue. Alice vai junto com eles e chegando lá na Ordem de Osíris, a bruxa diz que algo muito ruim vai acontecer com eles. Eles ouvem algo no andar de baixo. O Hellboy encontra aquele Javali que pede ajuda para Nimue. Ela se materializa na frente dele e diz que eles não precisam ser inimigos, eles podem ser aliados, ou até mais do que isso. Ele fica meio balançado, meio impactado, então o Javali consegue fugir. O Javali era um antigo conhecido tanto de Alice quanto do Hellboy, porque quando a garota era um bebê, as fadas a sequestraram e deixaram o Javali disfarçado de bebê no lugar dela. O Hellboy chega e confronta o Javali usando um ferro, que se transforma e foge, e o Hellboy diz para ele que se as fadas não trouxerem a Alice de volta, ele irá atrás delas e elas irão se arrepender. E naquela noite elas deixam a Alice ali na porta dela, né? Tocam a campainha, deixa o bebê e vai embora porque, né, quem quer enfrentar o Hellboy também, né? Do outro lado nós vemos a Nimue sendo
sendo costurada. Ela que tinha todas as partes ali soltas, tipo o Exódia, agora tá sendo costurada pra virar uma pessoa só, tipo a carta de poliberação lá do Exódia, né? Ela pergunta por que o Javali odeia tanto o Hellboy e ele diz que é porque se não fosse pelo Diabão, ele teria uma vida tranquila, uma vida agradável como um humano, e ele é agora aquele ser grotesco graças a ele. Ela diz que o Javali terá uma última missão e assim ela irá fazer com que ele se torne completo novamente. Scarface deixa o Hellboy e Alice a cuidados do pai dele, enquanto ele mesmo vai em um armeiro secreto. Lá nós descobrimos que algumas pessoas criaram uma coisa que é forte o bastante para matar o Hellboy. Em falar nele, o nosso Diabão querido perde a cabeça com o seu pai, dizendo que eles não devem matar tudo que é diferente e que os humanos também têm muita culpa nessa história. Ele sai pistola e vai para o elevador e nesse momento ele é chamado pela Baba Yaga e não é o John Wick, é a Baba Yaga de verdade, né? Ele então vai parar ali numa espécie de casa andante, não sei como que se chama isso, e lá a Baba Yaga diz que sabe onde Nimue se encontra, mas que só vai dizer caso o Hellboy entregue um olho dele para ela. Então ele aceita e ela conta, mas quando ela vai tirar os olhos dele, ele diz que vai dar quando tudo já tiver acabado. Ela fica pistola e eles começam a lutar, mas no final ela joga apenas uma maldição nele, dizendo que ele vai ter os dois olhos para ver tudo que ele ama ser destruído. Ele cai em cima da mesa do seu pai e de Alice e conta que Baba Yaga disse que Nimue está procurando pelo sangue dela que fora drenado e posto na árvore. O trio vai até o local, enquanto isso o Daimyo explica como conseguiu as cicatrizes dele, falando sobre o pelotão dele que foi todo massacrado por um ser fantástico que lembra muito um jaguar. Chega no local, alguns zumbis começam a atacar ele e do outro lado Nimue corta a árvore e começa a drenar o seu sangue, e assim os monstros começam a chegar. As bruxas saem de trás da árvore e uma delas, a traidora, pede misericórdia, mas Nimue mata as duas irmãs dela e diz que ela só vai ficar viva para levar o Hellboy até alguém que mostre o destino dele. Ele chega nesse momento e mete um balaço nela, porém ela já tinha conseguido recuperar o sangue e agora está com seu poder total e paralisa o nosso protagonista. Ela começa a atravessar um portal junto com o Javali e a Alice chega para ajudar. Então antes que ela consiga escapar, ela joga ali um negócio, um pedaço da coroa dela que se finca no pescoço da Alice e parece como se fosse um vírus ali, como se fosse alguma coisa que tá comendo ela por dentro. A traidora novamente sai de trás das árvores e diz que Merlin pode ajudar, então eles correm para o encontro dele. Nesse lugar, Merlin de fato consegue salvar a garota, mas após isso ele desmaia ela e Daimyo e troca uma ideia com o Hellboy sobre o rei Arthur. Ele diz que o Hellboy é o último descendente do rei por parte de mãe, sendo assim o único a conseguir portar Excalibur e matar a Nimue. Ele vê ele destruindo os humanos, então ele deixa a espada lá, fazendo com que ela e também o Merlin sumam. Na Inglaterra nós vemos a Nimue trazendo doenças para as pessoas, até que ela chega no esconderijo da organização. Então do outro lado Daimyo recebe um radinho e eles correm até lá. Quando eles chegam eles veem que todos estão mortos, mas Alice diz que o pai de Hellboy ainda está vivo, pois se ele tivesse morrido, ela conseguiria sentir. Eles vão até uma igreja e lá são recebidos pelo Javali, que agora está num modo super saiyajin ali, parecendo o Broly ali, naquele filme do Dragon Ball, que ele fica tremendamente forte, tá ligado? Então, naturalmente, o Hellboy começa a tomar um pau. O Daimyo, então, ele se revela e se transforma em um jaguar, igual aquele monstro que atacou os seus amigos. Então ele deve ser tipo um lobisomem, tá ligado? Que quando é mordido, ele acaba se tornando ali um lobisomem também. Então, no caso, ele foi arranhado pelo jaguar, ele se tornou um jaguar também. Não sei como funciona isso, né? Porém, mesmo com esses dois seres muito fortes lutando contra esse javali, não é o bastante. Porque mesmo em dupla, ambos tomam um pau para o Broly Javali. Nimue chega e impede que o ser fantástico mate o Hellboy. E ela mesmo mata o Javali, porque ela só queria que o Hellboy chegasse no seu limite. Ela então quebra o chão e nesse momento o Hellboy chega no túmulo de seu tataravô Davi e também na Excalibur. Ele se recusa a pegar a espada, mas ela mata o pai dele na sua frente, o que o deixa pistola. Então ele pega a Excalibur, se transformando, enfim,
no diabão. Em Londres, a Terra está se abrindo e diversos demônios saem dela atacando e matando pessoas. Hellboy e Nimue estão juntos e Daimyo prepara para matar o Hellboy com aquela bala especial. Porém, Alice encosta no pai de Hellboy e ele se projeta nela. Ele diz que o nosso vermelhão não deve deixar que uma profecia diga quem ele de fato é, e que ele próprio deve fazer o seu caminho. Então ele corta a cabeça de Nimue e joga no fogo do inferno. Os monstros são novamente puxados de volta e a terra se fecha. 6 meses depois, na Sibéria, eles três atacam também uma ordem antiga, até que no final eles descobrem um ser chamado Sapien, nada mais nada menos do que Abraham Lincoln. Não, é o Abraham Sapien mesmo. Essa piada não encaixou tão bem, eu pensei na minha cabeça ficaria melhor, mas enfim, né? Esse filme de 2019, ele com certeza é o mais fraquinho dos três. Ele traz alguns seres fantásticos legais, mas a forma como são usados está bem longe da forma como é usada pelo Del Toro, que é uma forma que eu gosto bastante. O filme custou menos do que o segundo e nós percebemos isso pela maquiagem capenga do Hellboy. Ele custou apenas 50 milhões de dólares e arrecadou 55,1 milhões, o que foi um completo fracasso, né? O que pode explicar essa baixa bilheteria é o seu lançamento próximo com Capitã Marvel e também Vingadores Ultimato. Não tinha como concorrer também, né? Além também de ser um filme bem fraquinho, a gente não pode tirar esse mérito. Não é só porque concorreu com a Capitã Marvel e também com Vingadores Ultimato que esse foi o único motivo. Também tem o motivo dele ser um filme bem ruim. Eu espero que o próximo filme seja bom. Eu gosto da escolha do Homem Torto e eu também gosto da escolha de fazer algo um pouco mais sombrio, com bastante elementos de terror. Eu acho que pode ser um terror bem interessante, um terror bem legal aí nesse próximo filme. Mas eu quero saber o que vocês acham, o que vocês esperam para o próximo filme, qual que é o filme que você mais gostou desses três. O meu ranking é fácil. Primeiro o 2, depois o primeiro e por último, bem lá no final, o terceiro. Mas eu quero saber a opinião de vocês, não esquece de deixarem nos comentários. Também compartilha com os amigos fãs de Hellboy que vão assistir esse novo filme para lembrar o que aconteceu nos 3 primeiros filmes lá, mesmo que não tenham muita relação. Deixem um like nesse vídeo se gostaram, que ajuda muito, de verdade, dá bastante trabalho fazer esse vídeo, então deixa o like aí que ajuda muito. Também se inscreve no canal para não perder, vai ter vários vídeos desse tipo aqui, vários vídeos longos sobre a história de vários filmes e tudo mais. Não esquece de deixar aí nos comentários também dicas e sugestões. Também nos sigam nas redes sociais que tem conteúdos exclusivos lá, muitas coisas bem bacanudas. É isso, muito obrigado e nos vemos num próximo vídeo. Valeu!